A paz do Senhor, meus queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 8, com o seguinte tema: Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Texto áureo: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, verso 18. Verdade prática. A igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 20, versos 17 a 25 e versos 36 a 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos das igrejas. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Depois do tumulto em Éfeso, com os ourives da deusa Diana, Paulo saiu de Éfeso e rumou para a Macedônia. A princípio, Paulo havia planejado fazer mais 2 visitas a Corinto, mas em vez disso, visitou a cidade apenas mais uma vez, permanecendo lá por 3 meses. Foi durante essa visita que Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, apesar de que ainda não tinha estado ali. Paulo tinha em mente 2 objetivos ao visitar as diversas igrejas. Seu propósito principal era encorajar e fortalecer os cristãos para que se mantivessem firmes no Senhor e testemunhassem de Cristo com eficácia. Seu segundo propósito era terminar de levantar a oferta para os necessitados de Jerusalém. Em Atos 20, verso 4, temos a relação dos homens que acompanharam Paulo: Sópatro, Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães asmos navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias, Atos 20, versos 6 e 7. O uso do plural, navegamos, mostra que Lucas também fazia parte do grupo neste momento. Os missionários passaram uma semana em Troade com os irmãos locais. Lucas apresenta um relato sucinto do culto realizado no primeiro dia da semana, onde o jovem Eutico caiu da janela do 3º andar e foi levantado morto. Paulo, porém, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Imediatamente levaram vivo o jovem e ficaram consolados. Atos 20, 12. Paulo e sua comitiva seguiram viagem por mar e por terra, e no terceiro dia chegaram a Mileto. A Páscoa já havia se passado e Paulo agora esperava chegar a Jerusalém até o dia de Pentecostes, onde se celebrava após 50 dias depois da Páscoa. Para não atrasar a viagem de Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. A cidade de Éfeso ficava a cerca de 48 quilômetros de distância de Mileto. Este é o contexto histórico do encontro de Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso em Mileto. Ponto de número 1. O ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Um ministério vivido com coerência e entrega.
Paulo inicia o diálogo com os presbíteros, apresentando, antes de tudo, o seu próprio exemplo e dedicação em prol do reino de Deus. A expressão de Paulo, vós bem sabeis, é o apelo do apóstolo, não meramente para suas próprias opiniões ou para os seus próprios argumentos, alicerçado em qualquer ideia que fizesse de si mesmo, mas sim para aquilo que os líderes de Éfeso podiam confirmar por experiência própria. Aqueles presbíteros eram testemunhas oculares do trabalho de Paulo. Paulo disse-lhes, vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Isso tinha acontecido cerca de 4 anos atrás, na primavera do ano 51 ou 52. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, versos 19 a 21. Esta era a motivação do ministério de Paulo, era o seu desejo intenso de servir ao Senhor e aos santos. Paulo não estava interessado em dinheiro ou em posição. Sua única missão era glorificar a Cristo. Ele fez questão de deixar absolutamente esclarecido que os seus motivos eram espirituais e não egoístas. Seu modo de ministrar foi exemplar. Levou uma vida coerente que qualquer um poderia investigar, pois não tinha coisa alguma para esconder. Paulo também não se envergonhava em admitir que houve tempos difíceis que o levaram às muitas lágrimas. A sua mensagem de despedida dos presbíteros de Éfeso pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte, Paulo relembra o passado, Atos 20, de 18 a 21. A segunda parte, Paulo fala sobre o presente, Atos 20, versos 22 a 27. E a terceira parte, Paulo se refere ao futuro, Atos capítulo 20, versos 28 a 35. Com respeito ao passado, ele enfatizou a sua fidelidade ao Senhor e à igreja ao ministrar durante 3 anos consecutivos, tendo como objetivos a evangelização dos não cristãos, a edificação dos salvos e o estabelecimento do reino de Deus. A expressão no verso 22, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, refere-se ao momento presente em que o apóstolo Paulo vivia e aponta para a sua decisão em cumprir o seu ministério de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus em Jerusalém. Essa decisão custaria a sua liberdade, pois Paulo seria preso ali. O texto de Atos 20, 29 refere-se ao futuro, onde lemos, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Isto mostra o zelo de Paulo pela igreja e pelos ministros, no sentido de manter a pureza doutrinária e proteger o rebanho de infiltrações malignas. A fidelidade apostólica como guarda da verdade. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Atos 20, verso 20. Paulo demonstrou fidelidade em não ocultar nenhuma parte da mensagem de Deus, independentemente de ser popular ou de fácil aceitação. Ele ensinou o evangelho completo, pregando o arrependimento para com Deus e a fé para com Jesus Cristo. A mensagem de Paulo tem pelo menos 7 características fundamentais. Primeiro, a mensagem de Paulo era verdadeira. Paulo levava a sério as suas responsabilidades espirituais, porquanto sabia que estava cuidando de almas eternas com enorme potencial para os planos de Deus. Ele jamais suprimiu a verdade. Havia ensinado por 2 anos na escola de Tirano, além de ir de casa em casa, aos mercados e onde quer que encontrasse um grupo de pessoas, a fim de exercer o seu ministério de pregação e ensino. Segundo, a mensagem de Paulo era poderosa. Paulo pregava e ensinava como alguém que estava obrigado a fazê-lo, como por um juramento, estando certo de que somente a mensagem do Evangelho podia salvar o perdido. Ele disse, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. A expressão do verso 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos, significa
um testemunho solene diante de um tribunal e lembra a seriedade da mensagem do ministério. Muitos mestres cristãos hoje desqualificam a sua própria chamada por causa da sua incoerência para com o ministério, quando se mostram preguiçosos em sua dedicação diária. Outros perdem o terreno da aprovação devido à sua rasa experiência com o Espírito Santo. Paulo foi uma testemunha fiel, tanto em seu modo de viver, quanto à qualidade da mensagem que ele pregava. Terceiro, a mensagem de Paulo era útil. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Sua mensagem tem aplicações práticas para a igreja de todos os tempos. Ela é proveitosa àqueles que almejam servir a Deus em retidão e santidade. Paulo disse: tenho-vos mostrado em tudo, Atos 20, 35. Tudo o que Paulo pregava podia ser aproveitado porque sempre dizia respeito à espiritualidade e à comunhão com Deus. Quarto, a mensagem de Paulo era bíblica. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. Quinto, a mensagem de Paulo era fiel. Paulo deixava a sua apresentação pessoal de lado para defender a cruz de Cristo, que era vergonha para os judeus e loucura para os gregos, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 22 a 24. A fidelidade de Paulo refere-se principalmente ao seu compromisso de permanecer leal à doutrina original, à missão e ao testemunho de vida dos apóstolos de Jesus Cristo. A mensagem de Paulo era abrangente. A fidelidade de Paulo estava ligada à sua obediência irrestrita ao chamado de Cristo e à sua vocação de levar o Evangelho diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, versos 15 e 16. Paulo anunciava todo o conselho de Deus a todos os povos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20, 27. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 21. Paulo é o modelo para o ministro que deseja exercer um ministério completo. Anunciar todo o conselho de Deus exige a total dedicação do ministro ao estudo das Sagradas Escrituras. Testificar a todos os povos exige a visão da completa eficácia da graça de Deus. Sétimo, a mensagem de Paulo era espiritual. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 33 a 35. Paulo não pregava meras ideias filosóficas, nem questões duvidosas ou questões políticas. Antes, ele pregava e ensinava sobre a fé perfeita em Deus. Glória a Jesus. Fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Atos 20, 22 a 23. Neste ponto, Paulo muda a ênfase do passado para o presente, ao mesmo tempo em que abre o seu coração para dizer o que realmente estava sentindo. Não escondeu dos irmãos o fato de que já havia resolvido em seu coração ir a Jerusalém, apesar de saber dos perigos e até do risco de ser morto. À medida que se aproximava de seu objetivo, Paulo ouvia o testemunho do Espírito em seu espírito,
que o esperava prisões e tribulações. De alguma maneira, Paulo sabia que era necessária a sua ida a Jerusalém, visto que o Espírito Santo nunca o proibira de seguir nessa direção. Qualquer indivíduo com menos caráter teria encontrado uma forma de fugir, mas não Paulo. Paulo estava por demais comprometido com seu chamado e devoção a Jesus Cristo para simplesmente procurar uma saída fácil e segura para si. O seu testemunho era sempre o mesmo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Atos 2, 24 a 25. Ponto de número 2. Advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. O Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. O ministério não é invenção humana, mas vocação divina. Paulo não tinha qualquer dúvida quanto à origem do ministério pastoral. Embora muitos queiram tomar essa honra para si sem qualquer confirmação do chamado divino, não existe qualquer possibilidade de alguém fazer a si mesmo ministro. Trata-se de uma prerrogativa exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Hebreus 5, verso 4. Paulo usa o termo bispo para referir-se aos líderes da igreja de Éfeso. O título bispo no original grego é um composto pelas expressões epi, que significa ver de cima, e a expressão escopo, que significa ao redor. Portanto, episcopos significa literalmente aquele que vê de cima e ao redor. Em português também pode ser traduzido por supervisor ou superintendente. O líder da igreja é aquele homem capacitado pelo Espírito Santo, com uma visão completa do rebanho de Deus e de tudo o que acontece ao seu redor. O título presbítero refere-se à mesma pessoa, porém à sua maturidade espiritual. E o título pastor, à sua bondade e paciência. Bispo, presbítero e pastor são as qualidades essenciais do verdadeiro líder da igreja. Sem essas qualificações, ninguém está apto para cuidar do rebanho do Senhor. Essas são as credenciais que nenhuma igreja, convenção ou seminário pode dar, somente o Senhor. Eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias 3,15. O perigo real e contínuo das falsas doutrinas. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. Paulo adverte que após a sua partida surgiriam falsos mestres, egoístas e vaidosos, que colocariam em risco a vida espiritual dos irmãos. Esses falsos pregadores seriam movidos pelo interesse financeiro e pelo desejo de ocupar posições de liderança na igreja, com a finalidade única de explorar os irmãos. Paulo os classifica como lobos cruéis, altamente nocivos e que precisavam ser enxotados para bem longe do rebanho. Paulo acende um sinal vermelho que não se limita apenas aos perigos advindos de fora. Ele profetiza que dentre vós mesmos se levantarão homens e falarão coisas perversas. O pior de todos os inimigos é aquele que se encontra dentro do arraial dos santos. São os lobos vestidos de ovelhas. Esses falsos mestres, movidos por desejos mundanos e carnais, representam ainda hoje uma ameaça constante à fidelidade da igreja. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4,1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. Vigilância espiritual como dever permanente do pastor. A possibilidade do surgimento de falsos mestres, segundo Paulo, seria uma realidade constante na história da igreja. E por isso o apóstolo apela aos verdadeiros homens de Deus, a que permanecessem em constante estado de vigilância e atenção. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Atos 20 e 31. A vigilância espiritual é o hábito de manter-se atento e alerta na vida espiritual, conservando a prática da oração, a busca da santidade e a constante aproximação de Deus. O principal objetivo da vigilância espiritual é estar pronto para a volta iminente de Jesus Cristo. Na vigilância, encontramos o discernimento da batalha espiritual. Não pode haver nenhuma distração no campo de batalha. Vigilância e discernimento, prontidão e reconhecimento de que estamos no fronte do conflito, entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Este é o nosso dever, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 5 e 6. Ponto de número 3. O cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. A palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20 e 32. Nesta palavra de instrução, Paulo cita pelo menos 5 pecados especialmente destrutivos para a vida e o ministério dos líderes espirituais da igreja. O primeiro pecado é o descuido. Paulo disse, portanto, vigiai, lembrando-vos. Não podemos nos esquecer do trabalho e das lágrimas daqueles que nos antecederam na obra do Senhor. Milhares de pastores jovens que chegaram recentemente estão apenas colhendo o que os outros plantaram. Paulo afirmou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 aos Coríntios 3, de 6 a 8. É preciso acabar com o péssimo hábito de desprezar os pastores aposentados que estão entre nós. Devemos lembrar de suas palavras, ensinos e exemplo de vida com muita honra e gratidão a Deus. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para sua maneira de viver. Hebreus 13, verso 7. Os homens envelhecem, mas os ministérios não. Os ministérios são eternos. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. O segundo pecado que Paulo menciona aqui é o da superficialidade. Não é possível edificar a igreja sem que, primeiramente, edifiquemos os seus obreiros. Há um equilíbrio entre a oração e a palavra de Deus, pois ambas devem trabalhar unidas. Somente a palavra de Deus é capaz de edificar e enriquecer o líder. E por isso o líder deve dedicar um tempo diário à palavra e à oração. Este é o sentido das palavras de Paulo quando ele disse, encomendo-vos a Deus, referindo-se à oração, e à palavra da sua graça. O terceiro pecado que devemos evitar é a cobiça. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Atos 20, 33. A cobiça diz respeito ao desejo desenfreado de querer aquilo que pertence aos outros. Não cobiçarás é o último dos 10 mandamentos, mas quem cobiça torna-se culpado de quebrar todos os mandamentos.
A cobiça, a avareza e a idolatria andam juntas e causam grandes ruínas, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Nas qualificações para a função de presbítero, encontramos declarado expressamente que o líder cristão não pode ser avarento, cobiçoso, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. O quarto pecado mencionado por Paulo é a preguiça. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20:34. Paulo poderia muito bem ter usado de sua autoridade apostólica para exigir apoio financeiro e ter uma vida mais tranquila. Porém, ao invés disso, se sustentava fazendo tendas. A preguiça é uma forma de idolatria do eu, um parasita que consome o nosso propósito de glorificar a Deus, de relacionar com o próximo e com a criação de Deus. Para vencê-la, é primordial estabelecer um relacionamento ativo com Deus. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Provérbios 6:6. Salomão usa o exemplo da formiga para exortar aqueles que não querem trabalhar. No versículo 7 ele diz: não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Olhando para a nossa geração, vemos uma ganância desenfreada, em busca de ganhar a vida de forma fácil, para não ter que trabalhar. Muitos enxergam o trabalho como um mal necessário e não como algo que dignifica o homem. O trabalho é uma forma de adorar a Deus e seu propósito foi estabelecido desde a criação. Sabemos pela Bíblia que Adão já trabalhava antes da queda. Dessa forma, a preguiça é totalmente inadmissível no âmbito do ministério cristão e precisa ser rejeitada com total firmeza. O quinto pecado que Paulo menciona é o egoísmo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35. O verdadeiro sentido do ministério se acha nas palavras servir e doar. O pastor é um servo de Deus e da igreja. As palavras de Jesus citadas por Paulo não se encontram registradas nos evangelhos, mas faziam parte da tradição oral e estavam guardadas na memória de Paulo. O exemplo de desprendimento e serviço cristão. Paulo deu testemunho de sua integridade ao declarar que não cobiçou riquezas, nem buscou ganhos materiais. Não é errado que os obreiros cristãos sejam pagos, porque digno é o trabalhador do seu salário. Lucas 10:7, 1 Timóteo 5:18. No entanto, devem eles se esforçar para fazer jus a esse direito e poder ganhar o seu salário com dignidade. Paulo escreveu: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 8 a 10. Uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Atos 20, 36 e 38. Neste episódio, em Mileto, vemos a ilustração
da força dos laços criados durante o labor do serviço cristão. O relacionamento de Paulo com esses obreiros é um belo exemplo da genuína comunhão cristã. Paulo havia cuidado deles, havia os amado. Agora eles respondem com o mesmo amor e preocupação com o bem-estar do apóstolo, bem como com tristezas pela sua partida. A reunião de despedida foi marcada com muita emoção, abraços, beijos, lágrimas e orações. Não é de admirar que aqueles irmãos acompanharam Paulo até o navio. Possivelmente ficaram ali parados, chorando e orando, até que o mastro do navio desapareceu no horizonte do mar Egeu. Isso nos ensina que a liderança cristã se baseia em relacionamentos fraternos, não em hierarquias frias, mas em relacionamentos profundos de amor fraternal. Glória a Deus. Vamos para a conclusão da nossa lição. O discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece até hoje como um legado espiritual para a igreja de todos os lugares e gerações. Não podemos ignorar a preciosa lição do amor fraterno, da relação harmoniosa de respeito e honra entre Paulo e os obreiros que estavam sob a sua liderança. Aprendemos com Paulo que o maior antídoto contra os falsos mestres é a firme permanência na palavra de Deus e a estreita comunhão dos irmãos. A igreja de hoje precisa adotar um modelo apostólico, baseado na defesa da verdade, na vigilância constante, no serviço permanente e na perseverança da fé. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para a preservação da igreja diante dos desafios de nossa geração. Que Deus nos ajude. Amém. Onde você está agora, vamos orar, vamos falar com Deus. Prepare o seu coração, pare um minuto, vamos rogar a Deus que esteja com cada um de nós. Ore comigo neste momento, eleve o seu pensamento a Deus, creia piamente, o Senhor está aqui conosco, está aí com você. Aonde você estiver, receba a bênção de Deus. Eterno Deus, querido Pai Celestial, em nome de Jesus, clamamos a tua bênção, Senhor, e presença com todos os meus irmãos em toda parte. Aonde, Senhor, está uma pessoa temente a Deus, aonde está uma pessoa contrita de coração, que aí o Espírito de Deus esteja fazendo a obra. Neste momento eu oro e abençoo todos os meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que nos acompanharam na pregação e no ensino deste maravilhoso tema. Deus Santo, abençoe ricamente teu povo na terra, faz prosperar o caminho daqueles que temem o teu nome, guarda a sua família e seus filhos, protege o seu lar, abençoa, Senhor, o caminhar do teu povo neste mundo. Fica conosco, nós oramos te agradecendo hoje e sempre, todos podem dizer amém e amém.